Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $28.300. Bitcoin que não se movimenta muito desde a divulgação da taxa de juros e do discurso do Powell. Hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar um pouco do que eu entendi do discurso atual e o que ele nos reserva para o futuro e também a perspectiva no gráfico a partir de uma análise técnica e de sentimento que nós podemos esperar. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente vamos falar um pouquinho aqui, sobre o discurso em si, sobre como ele está impactando os mercados. Como vocês podem ver aqui, a gente está tendo uma queda no S&P 500, também uma pequena queda aqui no Bitcoin. Nada de outro mundo, nem 1% de queda em nenhum dos dois índices. Eu acredito que isso está muito ligado aí a um discurso que foi até próximo do esperado pelo mercado, mas foi um pouco pior, Afinal, a gente viu um mercado muito otimista nas últimas semanas, acreditando que o Fed ou não poderia parar os juros hoje, ou com certeza pararia na próxima reunião, que seria aqui no dia 14 de junho, Quando a gente começou o discurso, a gente tinha quase que um consenso que a gente não teria mais aumentos de juros, que a gente pararia ali nos 5,25, já que já tinha aumentado 25 pontos base nessa reunião. Porém, ao longo do discurso, a gente foi vendo aqui os 5,25, 5,50 aumentando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais e mais pessoas começaram a acreditar que a gente vai ter mais um aumento de juros na próxima reunião. Eu acho que o Powell deixou bem claro que isso está em aberto. Eles ainda vão analisar os dados econômicos, ainda vão analisar a inflação. Então, ainda não é certo que a gente não vai ter um aumento de juros igual grande parte do mercado estava esperando. Então, 17% do mercado agora acredita que a gente vai ter mais um aumento de 25 pontos base. Ainda a maioria acredita que não vai ter esse aumento, Tem aqui 7% acreditando que a gente vai ter uma queda na próxima reunião, mas aí eu acho que está muito ligado, as pessoas que acreditam que a gente vai ter uma crise bizarra aí de crédito nos bancos e tal, e que isso vai forçar o Fed a agir, tá bom? Porque pelo que o Powell falou, a turma está um pouco desconexa aqui. Então pode estar ligado aí a uma piora muito grande de toda essa situação dos bancos que force o Fed a se mexer, beleza? Mas então, a gente teve essa mudança aqui, com uma parte do mercado acreditando que a gente vai ter mais um aumento de juros. Acho que por isso que a gente está sofrendo um pouco, tá bom? Por isso que a gente está tendo essa quedinha aqui, tanto no Bitcoin quanto no S&P 500. Tendo isso em vista, como não foi nada de outro mundo, não foram grandes mudanças aqui, a gente não deve ter tanta volatilidade, igual era de se esperar, igual a gente teve nas últimas reuniões. Mas tranquilo, tendo isso em vista, vamos para o gráfico do Bitcoin, que é o mais importante aqui no momento. A gente continua de maneira muito clara com suportes delimitados na região aqui, próxima desses fundos ali dos 28, 27.900 dólares, tá? O preço perder esses 27.900 dólares seria muito ruim, seria uma demonstração de fraqueza e demonstraria aqui que a gente pode ter uma continuação de queda para retestar os fundos dos 27K. Perdeu o fundo dos 27K, olho para acumulações no longo prazo, lá para os 26, beleza? Ainda mais depois aí de volumes grandes que a gente, não gigantes, mas volumes grandes que a gente deixou aqui nessa última semana, como vocês podem ver. Então, importante segurar 27.900 e depois os 27K. Perdeu isso aqui, olho para o semanal para possíveis compras. Por esse tempo que a gente não compra Bitcoin, vai ser muito bom comprar nessas zonas caso a gente chegue lá. Já falando aqui de uma perspectiva, olhando para cima, a gente teria que, no mínimo, romper os 29 mil dólares, tá? Se a gente consegue romper os 29 mil dólares depois de um discurso um pouco mais pesado do Powell, é claramente uma demonstração de força e vai estar claramente demonstrando que o mercado tem força para ir testar não só os 30, mas a máxima do ano, tá bom? Então eu julgo como um rompimento dos 29 mil dólares como uma decisão do mercado apontando claramente para cima. Eu acho que é a zona mais importante aqui no curto prazo. Não vou negligenciar os topos dos 30 e o topo do ano, obviamente, mas os 29 já seria uma baita demonstração de força aqui, depois de notícias não tão boas para o mercado, correto? Além disso, quando a gente olha aqui o sentimento, a gente tem poucas mudanças, tá bom? Como a gente teve menos volume do que o normal nessas situações, a gente teve pouca mudança aqui de posições, continuou com o long short rate em 1.4,
Começa a ter um aumento de open interest aqui também, de 94 para 98 mil bitcoins. A gente precisa nesse momento ficar de olho para ver se esse aumento vai continuar e para onde vai esse long short ratio aqui. Se a gente tiver de maneira clara esse aumento e um long short ratio seguindo aqui para algum lado, a gente pode ter uma dica um pouco maior de para onde a gente vai romper, tá? Mas no momento eu vejo assim, o mercado numa zona de indecisão muito grande. A gente não teve notícias boas para conseguir fazer esse rompimento para cima, agora a gente vai tentar se segurar aí. E se a gente tiver força para romper os 29, claramente é uma demonstração que o Bitcoin não quer cair e que a gente pode alçar voos mais altos. Beleza? Para finalizar, vamos dar uma olhada aqui no Trading Light para falar um pouco sobre as ordens das instituições. No momento eu destaco para vocês que apesar de a gente não ter tanta volatilidade, a gente continua vendo algumas instituições colocando essas ordens aqui no book, tá bom? Então a gente tem bastante ordem aqui abaixo do preço nesse momento e acima também. Então deixa eu colocar um pico aqui de 500 bitcoins. Olha só, repara que a gente tem bastante ordem a partir dos 28.200, ela já começa aqui. E isso vai até a região ali dos 27, tá bom? Então bastante ordem aqui embaixo do Bitcoin neste momento, tá? Botei aqui nos 5 minutos para ficar mais claro essas ordens para vocês. Então assim, bastante ordem até os 27k, não vai ser fácil romper essa zona, tá? Inclusive pode ser uma zona que depois que essa incerteza do Fed saiu, que eu vou ficar de olho para potenciais longs. Bitcoin acho que talvez não, tá? Mas em altcoins eu acho que a gente pode ter esses longs ali se a gente for testar abaixo dos 28 novamente. Além disso, a gente continua com uma pressãozinha aqui no curto prazo até a região dos 29, tá bom? Passar dos 29, para mim, seria claramente uma demonstração de força importante. Tá dando um lag aqui, né? Tá até um pouco diferente aqui, ó. Na verdade, essas são as ordens, mas continua sendo ali até a região dos 27, tá bom? E ordem de venda também continua no 29. Então não mudou muita coisa, né? Essas instituições continuam mais ou menos no mesmo lugar, tá? Passou dos 29, olho para os 30. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Eu sei que muita gente estava esperando volatilidades grandes aí, mas realmente o mercado está bem parado aí. A gente vê uma queda do S&P, uma quedinha do Bitcoin. Eu acho justamente precificando um pouco de um Powell mais duro do que o esperado pelo mercado. Beleza? Então vamos ficar de olho. Olho nos suportes, perder 27.900 é um mau sinal, romper 29 é um ótimo sinal. E a partir daí, a partir desse rompimento, a gente volta com mais um vídeo, tá bom? Se esse rompimento acontecer, eu apareço aqui antes das 8, 9 horas. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Até lá.